Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas do meu querido oitavo ano da Escola José Inocêncio Monteiro. Chegamos aqui para mais um momento de estudos históricos, em que vamos abordar o tema Revolução Industrial. Tema muito relevante para entendermos a sociedade capitalista, o modelo socioeconômico que vivemos atualmente, tá bem? Uma nova forma de produção. Quero que vocês fiquem atentos, vou fazer um resumo aqui, o plano está bem extenso, porém, com a leitura deste plano, mais essas dicas que eu vou colocando para vocês aqui, é muito provável que vocês entendam bem o conceito e o processo, tá? Bons estudos. Então, queridos alunos e alunas, nesta quinzena estudaremos a Revolução Industrial, período de grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho que garantiram o surgimento da indústria e a consolidação do processo de formação do capitalismo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, vocês têm que entender que a Revolução Industrial foi um período, certo? Foi um momento, ou foi um fenômeno, que aconteceu primeiramente na Inglaterra, entre os séculos XVIII e XIX, e veio substituir um outro modo de produção, um modo de produção artesanal, manual, em que o artesão, geralmente, fabricava o seu produto de forma bem livre, bem pessoal, tudo bem? E esse processo que vai deixar de ser manual para ser produzido em etapas através do ser humano com máquinas, tá? É essa transição desse fenômeno que a gente vai estudar. Então, vimos que era uma questão de uma mudança de modo de produção, que eu acabei de dizer para você, do modo manual para o modo de maquinofatura, tá? A partir da divisão do trabalho. Cada trabalhador faria parte do processo que geraria um produto final, tá? Trouxe para vocês uma foto de interior de uma fábrica no Brasil, que mostra basicamente como que era uma fábrica no início da Revolução Industrial. E aqui vem as fases dessa Revolução Industrial. No primeiro momento, a transição, que eu acabei de dizer, do estilo artesanal, que vai para um estilo intermediário, que é a manufatura. Então, o artesão, que faz absolutamente tudo, por exemplo, um sapato ou uma cadeira, passa para a fase da manufatura, em que esse artesão ainda faz o produto de forma manual, mas por partes. Então, geralmente, um comerciante muito rico reúne vários artesãos num galpão, em que cada etapa do trabalho é exercida por um artesão, certo? Mas veja, esse artesão já não faz mais o produto todo, ele faz parte do produto. Isso faz com que aumente a produtividade, tá? Então, passamos do artesanato para a manufatura e, por fim, a maquinofatura, que é a utilização da mão de obra do trabalhador com o uso de máquinas para a produção do produto em questão, tá? Geralmente, no primeiro momento, tá, pessoal? Roupas. A indústria de tecidos foi a primeira grande beneficiada pelo processo de Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Chegamos, então, aos fatores da primeira Revolução Industrial. Então, por que na Inglaterra? Quais foram as condições que levaram a Revolução Industrial a acontecer primeiramente na Inglaterra? Então, a primeira coisa tem que ter mão de obra, trabalhadores, tá? Então, qual foi o primeiro movimento de oferta de mão de obra na Inglaterra? Foi a partir da política de cercamentos. Essa política de cercamentos ela é antiga, tá, pessoal? Ela aconteceu ainda no final da Idade Média. Os
nobres, junto com os reis, começaram a cercar as terras, dizendo que as terras eram do governo, as terras dos pequenos camponeses que viviam da produção ali de subsistência da terra. O que ele plantava, ele comia, o que sobrava, ele vendia, certo? Essas terras começam a ser cercadas na Inglaterra, dizendo que essas terras não eram mais desse pequeno camponês, desse pequeno agricultor, e esse pequeno agricultor, buscando outras formas de subsistência, de sobrevivência, vai buscar oportunidades nas cidades. Este movimento de saída do campo para as cidades vai levar o nome de êxodo rural. Tudo bem? Bom, já a Revolução Gloriosa, primeiro aspecto, então, lei de cercamento. Segundo aspecto, a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa também é conhecida como Segunda Revolução Inglesa, que é uma revolução política, que é como eu posso dizer, a alteração da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista. E, basicamente, vocês veem como a monarquia inglesa, geralmente falando sobre a rainha da Inglaterra, atualmente, fala-se sobre isso, a monarquia parlamentarista inglesa. Então, com a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689, o poder passa, de fato, para o parlamento, para o Congresso Britânico. Tá? Antes não, antes o rei tinha mais poder e impunha sua vontade. A partir da Revolução Gloriosa, quase todo o poder do rei passa para o parlamento. E notem, quem são os principais representantes do parlamento? Os burgueses. Então, os burgueses, os donos de fábricas, eles criam uma política que vai favorecer os seus negócios, vai favorecer a sua economia. Tudo bem? Então, a lei de cercamentos gera mão de obra e a Revolução Gloriosa gera condição política para o desenvolvimento das fábricas, para o desenvolvimento das indústrias. Temos aqui também, no final desse texto, o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen, ele é um acordo entre Inglaterra e Portugal. Neste acordo, a Inglaterra ela se prontificava a fornecer todos os produtos industrializados para Portugal. Então, Portugal comprava esses produtos de valor agregado, produtos mais caros da Inglaterra, os produtos produzidos pela Revolução Industrial. E pagava, só para que fique claro, com o ouro tirado de Minas Gerais. Então, aquele ouro da região das Minas que a gente estudou alguns planos atrás, chegava em Portugal para que Portugal pagasse os produtos ingleses. Tá, Danilo, mas o que o Portugal ganha em troca? A exclusividade de vender vinhos. Então, os vinhos, todos os vinhos consumidos na Inglaterra teriam que ser vinhos portugueses. Então, enquanto a Inglaterra vendia produtos industrializados para Portugal, Portugal vendia os vinhos para a Inglaterra. Essa é a base do Tratado de Methuen. E é claro, é evidente que isso favorecia muito mais os ingleses do que os portugueses. Tá? É evidente que tem outros aspectos. Os portugueses ganharam com apoio militar, apoio político da Inglaterra. A Inglaterra é um país muito rico. Então, politicamente, o Portugal ganha, mas economicamente, sem dúvida nenhuma, esse acordo foi muito melhor para a Inglaterra. Tá? Os trabalhadores, neste processo de fábrica, em que eles começavam a trabalhar muito nas cidades, nas fábricas, começam a perceber que, com o advento das máquinas, a chegada das máquinas, muitos trabalhos são perdidos. Muitos trabalhadores começam a ficar desempregados, porque eles não conseguem fazer o trabalho que a máquina faz com muito mais eficiência. E muitos operários que se revoltaram contra estas máquinas.
acreditando que as máquinas seriam responsáveis pelo desemprego, pela miséria das condições de trabalho. Então, ainda no início da Revolução Industrial, em 1911, um operário chamado Ned Ludd, esse operário ainda não há muita certeza de que ele existiu mesmo, talvez pode ser existido ou pode ser uma lenda, mas esse Ned Ludd iniciou um processo de revolta generalizada contra as máquinas, que seriam conhecidos como os quebradores de máquinas. Muitos operários entravam nas fábricas para quebrar as máquinas, achando que esse processo poderia desenvolver o trabalho a eles. É evidente que essa abordagem extremamente truculenta gerou apenas desgaste para os trabalhadores, mas já mostrou um primeiro momento de insatisfação com essa relação de trabalho na Inglaterra. Após o movimento ludista, surgiu o movimento cartista, que já foi um movimento mais organizado, tá? Que propunha melhores condições de trabalho para os trabalhadores das fábricas. Eu até salientei aqui no texto para que vocês vissem bem. Ó. Esse movimento, o movimento cartista, exigia melhores condições de trabalho, tal como a diminuição da carga horária. Os trabalhadores trabalhavam 15, 16 horas por dia. Então, essa organização dos trabalhadores exigia a diminuição da carga horária, melhores condições de trabalho nas fábricas, essa carga horária diminuindo para 10 horas por dia, a legalização do trabalho feminino, o fim do trabalho infantil, além da folga semanal e o salário mínimo, tá? Então, uma coisa que é muito importante, tá, pessoal, é que vocês saibam que sem organização, os trabalhadores têm muito pouca força. Os trabalhadores, o movimento cartista deixou isso muito claro, eles têm muito poder. Os trabalhadores são capazes de parar uma fábrica. Então, imagine quanto dinheiro perde um dono de uma fábrica se os trabalhadores decidem parar. Tá? Então, olha o prejuízo. Então, essa articulação, esses movimentos tentam empoderar os trabalhadores nessa relação patrão-empregado, tá bom? Isso é muito importante que vocês saibam. Vem aí a origem do termo sindicato. O sindicato é uma organização de um grupo de trabalhadores que fala pelos trabalhadores, que luta pelos trabalhadores. Tá? É evidente que tem sindicato que funciona, tem sindicato que não funciona, mas a ideia do sindicato é isso, a organização dos trabalhadores para buscar melhores condições de trabalho. Bom, as consequências da primeira Revolução Industrial são muitas. Primeiro, o êxodo rural, a saída do campo para as fábricas, para se trabalhar nas fábricas. A poluição dessas cidades, inglesas no primeiro momento, porque não havia uma preocupação ambiental no século XVIII ou no século XIX. Então, uma poluição dos rios, poluição do ar, disseminação de doenças, aumento da miséria, fome. Então, foram problemas sociais e ambientais muito graves, criados por essa nova forma de produção. Também é evidente que aumentou a disponibilidade de produtos, a diversidade de produtos, barateou muito o preço de muitos produtos. Então, sim, teve aspectos positivos a Revolução Industrial. Mas, como vimos agora há pouco, muitos problemas sociais surgiram desta relação entre o proprietário, o dono da fábrica, que quer enriquecer cada vez mais através do trabalho do trabalhador, e o trabalhador que quer melhores condições de trabalho, salários mais dignos e qualidade de vida, tá? Então, há uma disputa entre burguês, a burguesia industrial, e o proletariado, o trabalhador, tá? Cada qual tentando puxar para o seu lado para melhores condições. Então, a produção, por fim, a produção que passou a acontecer em grande escala, agora dividida em etapas,
Cada trabalhador faz parte da etapa que vai dar origem ao produto, e a pouco distanciando o trabalhador do produto final. O trabalhador não se via mais responsável pela criação do produto, diferente do artesão, que fazia o produto antes, conhecia o produto, conhecia o preço e sabia quanto ia cobrar. Tá? Cada grupo de trabalhadores passava a executar apenas uma etapa da produção. Em contrapartida, sua produtividade ficava cada vez maior. Então, ele produzia mais e, como tinha muitos trabalhadores desempregados nas cidades, recebia cada vez menos. Produz mais, recebe menos. Essa relação favorece muito mais o dono da fábrica, o burguês, o proprietário. Aumentou o índice de poluição das cidades, por conta da queima do carvão para o funcionamento das máquinas, além do aumento das doenças e acidentes de trabalho sem garantias e indenizações. Então, este primeiro momento da Revolução Industrial, apesar das reivindicações dos ludistas no primeiro momento e dos cartistas no segundo, foi um primeiro momento muito difícil para os trabalhadores. Combinado? Bom, pessoal, fica aqui uma sugestão de um vídeo bem interessante sobre a Revolução Industrial, com algumas ilustrações, e vem as questões. As questões eu vou deixar que vocês... Bom, vou dar uma lida rápida aqui. Tomando a formação das fábricas como contexto, aponte as condições de trabalho dos operários durante as primeiras décadas da Revolução Industrial. Como que era a condição do trabalho desses trabalhadores? Aqui nós temos um texto sobre as máquinas a vapor, tá? E uma questão de múltipla escolha em função do texto do que eu acabei de explicar, tá? Então, você vai ler o texto e vai escolher qual que é a alternativa que melhor responde ao texto, ou responde ao texto. Temos um texto sobre danos ambientais, devido à produção de celulose aqui no Vale do Paraíba, e eu quero que vocês façam uma relação com os danos ambientais produzidos na primeira Revolução Industrial. Então, qual que é a relação? Como que eu posso comparar os danos ambientais da primeira Revolução Industrial, 1750 até 1820, por aí, 1850, 100 anos, com os danos ambientais desta fábrica de celulose da produção de papel no século XXI, bem próximo da gente. Quero que vocês comparem os dois. E o aumento do trabalho infantil em São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus. Falamos também, no nosso plano agora, que está encerrando, a condição do trabalho infantil. Muitas crianças trabalhavam nessas fábricas. Ora, porque eles não tinham opção, que eram órfãos, e daí os patrões colocavam eles para trabalhar de forma quase que forçada, ou os filhos dos operários, que não tinham muitas opções, senão trabalhar para complementar a renda. Então, veja, trabalho infantil na Revolução Industrial e o trabalho infantil nos dias de hoje. Que existem estudos sérios dizendo que muitas crianças e adolescentes deixaram de estudar devido a essas condições que a gente está tendo de ensino à distância. Muitos não têm condições estruturais, familiares para estudar e então trocam o estudo pelo trabalho. Então, eu queria que também vocês comparassem. Será que as crianças ganham? Perdem? Como que é essa relação no passado e no presente? Bem, é um texto, vocês terão muita facilidade, estou muito curioso para saber a análise de vocês. Tá? Vou interromper aqui o compartilhamento, quero despedir, quero agradecer a paciência, quero que vocês leiam com bastante atenção o plano ele está longo, mas ele está bem sucinto para que vocês entendam esse processo que vai causar uma avalanche de outros fatos que a gente vai estudar futuramente, tá bom? Pessoal, muito obrigado, 8º ano, felicidades e a gente se vê na próxima. Tchau!